para uma grande parte dos indivíduos autistas, frequentar o ensino superior não é nada fácil, é um grande desafio. Mas também é verdade que existem alguns pontos fortes nesses indivíduos que possibilitam muitas vezes superar esse desafio. O que eu fiz? Recentemente eu estava escrevendo um artigo sobre autistas do ensino superior, então eu trouxe aqui para vocês agora uma compilação de quais são as maiores dificuldades que esses estudantes relatam e quais são os pontos fortes que eles também relatam quando diz respeito à frequência no ensino superior. Eu vou falar já para vocês quais são. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e eu, uma pessoa diagnosticada também com transtorno de espectro autista, tive algumas dessas dificuldades que são relatadas aqui e acho que alguns desses pontos fortes aqui também me ajudaram, né? Como eu disse, né, eu estava escrevendo um artigo, já escrevi a essa altura, né, sobre autistas no ensino superior, é para um livro sobre autismo ao longo da vida, da Débora Kershs, e ela me fez esse convite, eu falei, bom, deixa eu estudar isso aqui, e aí eu me dediquei a olhar principalmente as revisões sistemáticas, né, várias revisões sistemáticas sobre vários aspectos aqui que dizem respeito à frequência do ensino superior. Então eu vou falar agora dos pontos fortes e fracos nesse vídeo, e no próximo eu vou falar sobre quais são as principais intervenções que as universidades têm provido, né, que é uma outra questão que eu tinha estudado, que discuti também no artigo, né? Eu vou começar falando sobre as principais dificuldades, né? E eles estão bem descritos, essas questões, nesse artigo aqui. Eu vou falar o título em português para vocês, né? Em inglês é What Works for College Students with Autism Spectrum Disorders, mas é o que funciona para estudantes universitários com transtorno do espectro autista, né? Que é não sei, Jay Cudder e M. Accardo. Eu vou falar quais são essas principais dificuldades que eles elencaram e explicar um pouquinho sobre cada um, tá? Primeira é novas situações e muitas mudanças. Quem está no ensino superior vem diretamente do ensino médio. No ensino médio você tem lá um tanto de disciplina que você vai percorrendo, você tem um currículo bem estruturado, os professores chegam e eles dão aula mais ou menos de uma forma similar. Quando você vai para a universidade, o esquema é diferente. Tem muita diferença do que é o ensino médio, né? Cada professor que está na universidade tem um estilo próprio que é muito mais idiosincrático, é muito mais único, né? Eles têm muito mais liberdade de desenvolver de formas diferentes. Às vezes você não sabe direito qual que é o rumo que aquilo ali... Porque no ensino médio, você, via de regra, tem um livro didático que você mais ou menos sabe o que vai acontecer. No ensino superior, cada professor faz o seu roteiro, os roteiros são muito distintos. Tem professor que chega e gosta mais de debater o assunto, o outro faz aulas mais estruturadas, o outro tem um outro perfil, enfim, cada um tem um modelo diferente. Então, são muitas situações e na hora também pode acontecer muita coisa. O professor decide fazer um negócio diferente, decide fazer uma outra coisa, sei lá, dependendo da universidade que você está, você tem outras situações inusitadas que podem acontecer. A nossa capacidade de previsibilidade na universidade é muito menor, é muito mais difícil de lidar com essa situação. Segundo, existe muito, ainda que seja necessário que eles reconheçam que é necessário, mas exaustivo contato, interação social. No ensino médio já precisa de bastante, mas na universidade, de fato, existe muitas situações em que você vai ter que interagir, debater. O debate é muito mais comum, né? Muita situação de debate, muito trabalho em grupo, muitas coisas que são feitas em grupo que são muito difíceis. Os estudantes, né, nessas pesquisas, eles reconhecem isso. Eles reconhecem que é necessário, mas que, de fato, é exaustivo. Tá até aqui, tô tendo clima. Então aqui as novas camisetas da Luna, tá aparecendo aí para vocês no QR Code. Tem um link aqui embaixo, também são várias camisetas. Essa é uma delas que me representa nesse momento. Estou gravando aqui à noite, semana pós-carnaval, e que representa também, certamente, esses alunos aí que acham que é muito exaustiva essa relação social que acaba sendo imprescindível durante o período da universidade. O terceiro é o processamento de informação e o manejo de tempo, né? Pessoas autistas podem ter, tudo isso pode ter, sempre pode, porque é tudo muito variável, mas pode ter formas diferentes de processar informação, de manejar aquilo, de ter assim, uma relação com o tempo que pode ser diferente. E na universidade, aquilo é toque de caixa, as coisas precisam acontecer naquela data e é muito difícil você fazer adaptações individuais. Elas devem existir, existem adaptações que devem ser feitas,
as chamadas adaptações razoáveis, que variam de indivíduo para indivíduo, mas mesmo que elas existam, existe um tempo da universidade que é muito difícil de você fazer de maneira diferente, né? Então, eles reclamam muito disso, né? Como que você tem que processar aquelas informações muito rapidamente, às vezes com linguagens muito específicas, né? E que acabam dificultando, eventualmente, o aprendizado. A gente sempre fala sobre a necessidade na educação, e aí é claro que a gente acaba falando muito mais do ensino fundamental e médio do que a gente chama de desenho universal da aprendizagem, do professor encontrar formas diferentes de oferecer aquele conteúdo, digamos assim, aquela matéria para os alunos, diferentes linguagens, embora isso muitas vezes não aconteça, né? Muitas vezes acontece também, muitos professores estão muito engajados. Na universidade, o engajamento pedagógico dos professores é muito baixo. A maioria dos professores não passou por formação pedagógica, existe uma ênfase muito mais no conteúdo, no domínio do conteúdo, e aí cada professor fazer seu roteiro, do que de fato das estratégias pedagógicas. Isso parece, na universidade, circula como se fosse uma coisa que não é tão relevante, o que não é verdade. A quarta grande dificuldade aqui desses estudantes é a dúvida em relação aos demais, em relação à condição do autismo. Eles são muito reticentes em relação a como os outros colegas vão encarar o seu diagnóstico de autismo. Ou seja, se eu falar que eu sou autista aqui, como é que os outros vão me ver? Eles vão me ver como uma pessoa menos capaz e vão fazer menos coisas comigo, eventualmente, vão me menosprezar, ou eles vão me tratar de uma maneira mais condescendente e que não é eventualmente o que eu quero também. Ou seja, essa dúvida, essa angústia sobre isso é uma coisa que eles relatam. Na verdade, eu li várias revisões sistemáticas, né? E elas estavam trabalhando com vários estudos, né? Então eu vi a descrição de vários estudos. Isso aparece comumente na maior parte dos estudos. E a quinta é a questão da saúde mental mesmo, da sobrecarga de atividades, de interação social, tudo isso, de que maneira que isso afeta a saúde mental, né? A dificuldade do processamento de informação, ou seja, todas as outras 4 dificuldades, elas culminam aqui em eventual prejuízo à saúde mental. Essa é uma grande dificuldade relatada pelos estudantes. É importante dizer o seguinte, que esses estudos basicamente são estudos estrangeiros, né? A grande maioria na Europa ou nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, o que traz um grande problema para nós. Porque será que no Brasil as dificuldades são as mesmas ou são outras diferentes? Eu não sei essa resposta. Existem alguns estudos brasileiros, mas ainda são estudos bem iniciais, né? Não tem ainda esse corpo grande de informação, mas eu espero que tenha, né? Que a gente construa esse corpo de informação mais robusto para a gente também dizer quais são as principais dificuldades que os estudantes brasileiros têm. E agora vamos falar sobre os pontos fortes que eles revelam, né? Eles falam assim, ó, isso aqui é um ponto forte meu nesse contexto, né? Isso aqui eu acho que me fortalece, me valoriza, né? Enquanto para o canal, o que fortalece é a sua curtida, para mostrar para o YouTube que isso aqui é um canal com boa produção de conteúdo. E a sua inscrição aí fortalece mesmo bem mais, porque aí você recebe também outros vídeos, né? Então, um fortalecimento mútuo aqui. E para nós também, que a gente aumenta a base de pessoas que a gente está conversando, tá bom? Foi lá já? Bom, o primeiro item que os autistas revelam é um forte domínio da tecnologia. A gente sabe que muitos autistas, não são todos, tudo é maioria, né? Ou grande parte, sei lá. Muitos autistas têm um bom domínio da tecnologia, né? Eles gostam desse tipo de coisa e isso ajuda, né? Por quê? Porque muitas coisas hoje na universidade estão relacionadas a esse domínio tecnológico, procurar artigo, procurar livro, às vezes tem tarefas que também são feitas no ambiente digital, então são tudo coisas que pode favorecer a esses indivíduos aí. Até porque, como pessoas autistas, em geral, têm mais dificuldade nas interações sociais, o ambiente digital acabou se tornando um espaço, digamos assim, em parte para fugir dessa interação corpo a corpo, mas em parte também para produzir essa interação através dessa esfera digital. Então, muitos deles têm, de fato, um grande domínio digital e aí é uma vantagem, né? O segundo item aqui são as habilidades de autodefensoria, digamos assim, né? O que é isso? É a habilidade de se defender, de falar sobre si, de dizer assim, ó, esse lugar não é apropriado para mim, aqui tem muito estímulo, eu prefiro uma outra coisa, eu quero fazer tal coisa, olha, isso aqui não me deixa bem, olha, eu tenho direito de tal coisa. Então, essa habilidade de se defender, de falar sobre si, de conhecer sobre si, sobre a condição do autismo, sobre os seus direitos, tudo isso, né? Isso é uma questão muito importante que vem crescendo, né, no mundo inteiro, a questão da pessoa com deficiência tomar
tomar pé da sua condição e dos seus direitos e fazer essa autodefensoria. Então, esse é o segundo ponto. Muitos autistas têm essas habilidades, né, e elas são úteis no contexto universitário. O terceiro ponto forte aqui é o ponto da persistência. Muitas pessoas autistas disseram, não, nós somos persistentes, eu sou persistente pra caramba. Se não fosse, eu tinha chegado na universidade, inclusive, né? Eu acho que isso tem a ver com esse perfil de pessoas com autistas, até com a inflexibilidade, né? Então, mas nesse sentido tem um papel positivo aqui, né? De, mesmo diante de tantas adversidades, perseguir naquele caminho universitário e conseguir concluir a universidade, que é uma coisa que é desafiadora. Quarto, o intenso interesse no objeto de estudo. A gente sempre fala de hiperfoco, né? Aquele foco intenso, obsessivo daquele tema, né? Às vezes tem pessoas que têm esse interesse, esse hiperfoco em trocentas coisas. Quando esse interesse é relacionado à própria universidade, ao tema da universidade, aí você está falando de um indivíduo que não consome aquele assunto só na hora da faculdade, ele consome o dia inteiro, ele dorme pensando naquilo. Porque os hiperfocos são coisas muito, muito, muito fortes. E isso pode dar certas vantagens, né? Imagina, por exemplo, tem um caso de um menino que tinha acho que 9 anos, ele foi no Museu Natural da Inglaterra e ele corrigiu uma informação sobre os dinossauros, porque ele era fissurado. Eu não estou romantizando isso, eu acho que isso traz trocentos mil problemas, eu já falo sobre isso sempre, né? Para o desenvolvimento da vida do indivíduo. Mas imagina esse indivíduo fazendo uma aula de paleontologia. Né, ele tem um interesse ali que é totalmente distinto das outras pessoas. É totalmente anormal em intensidade. Essa, inclusive, é a expressão que está no DSM. Anormal em termos de intensidade. Então, nesse sentido, é um fator positivo. E, por último, o quinto é a determinação em terminar a graduação e conseguir um diploma. Eu acho que tem 3 aqui que basicamente estão relacionados a essa questão da persistência, do hiperfoco. Mas aqui, eu acho que é específico na questão de concluir mesmo a graduação, ou seja, aqui é importante dizer, no caso do Brasil, pessoas autistas são pessoas com deficiência, mas isso não é em todos os países, é uma legislação brasileira, é a Lei Berenice-Piana, de 2012, que estabelece isso. Em outros países, às vezes as pessoas autistas são pessoas com deficiência, às vezes não, ou algumas são e outras não são. Então entra no critério lá da deficiência e você faz a avaliação eventualmente individualmente, né? Mas pessoas autistas, né, sendo ou não pessoas com deficiência, elas têm dificuldades. As dificuldades são grandes, os desafios são grandes. Então, há menos oportunidades. Se você olha, por exemplo, os índices de desemprego de pessoas autistas, é gigantesco. Então, há menos oportunidades. Então, a universidade, né, o diploma, concluir a graduação, é uma oportunidade excepcional para esses indivíduos. Né? Então, existe aí uma clareza de que, olha, a coisa não está moleza para ninguém, não. A gente precisa concluir isso aqui, porque isso aqui vai fazer diferença na nossa vida, né? Esses são os 5 pontos fortes. Então, são 5 pontos fracos e 5 pontos fortes de pessoas autistas na universidade. E acho que no Brasil deve ser alguma coisa bem parecida, né? Mas eu quero ouvir você, quero saber. Você acha que no Brasil tem outras dificuldades distintas das que estão aqui, que estão entre as principais? Ou outros pontos fortes que você acha que se sobressai em relação a esses 5 aqui? Bom, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo sobre diagnóstico na vida adulta de autismo e um vídeo sobre treino de habilidades sociais, tá bom? Um abraço.